Graça e paz, meus irmãos. Eu quero aqui trazer uma saudação muito especial para os irmãos que compõem aí a nossa sala, a sala do discipulado da Escola Bíblica Dominical da Segunda Igreja Batista de Paudalho. Nesse momento, eu quero refletir que já fazem aí quase 6 meses que nós não temos aulas presenciais, mas não temos deixado de ver as nossas lições e acompanhado as lições através das videoaulas que nós disponibilizamos aí para os irmãos, e eu espero que os irmãos estejam fazendo uso e assistindo às videoaulas que nós disponibilizamos. Então eu quero deixar um abração aqui para os nossos irmãos Juarez e Joseane, para a irmã Tainá, para a irmã Ana Paula, para a irmã Marisa, para o nosso irmão Pedro Henrique, para o irmão Jamerson, para a irmã Alcicleia, mas também para os irmãos que nos auxiliam nesta sala como professores, o irmão Marlos e o nosso irmão Rosenberg. Meus irmãos, a lição que nós vamos estudar hoje é a lição número 10, Cuidados no Serviço Cristão, da revista 2. Lembrando que nós já estudamos a revista de número 1, que tem por tema Começando a Vida Cristã, e agora nós estamos estudando a revista de número 2, que tem por tema Crescendo na Vida Cristã. Então a proposta da revista 2 é aquela ideia de que o crente, no momento da sua conversão, ele é como uma criancinha, então começando a vida cristã, mas agora nós já estamos na revista 2 com novos temas, novos desafios, que é justamente tratando desse crescimento espiritual, porque Cristo Jesus não nos salvou para nós continuarmos pequenininhos, raquíticos e sem desenvolvermos em termos espirituais. Então nós precisamos desenvolver, então a ideia é crescendo em termos espirituais. E a lição da semana passada, que foi tratada pelo nosso irmão, o professor Rosenberg, ela trata do tema, a lição de número 9, vocês estudaram qual é o meu dom. Então nesta lição vocês estiveram estudando sobre o que é o dom espiritual, vocês estudaram de onde vêm os dons, quem é que dispensa esses dons, quem dá esses dons, quantos são os dons espirituais, a diferença entre dom e talento. A gente viu também aí para que servem então esses dons. Então tudo isso vocês puderam aprender nessa lição, a lição de número 9 da semana passada. A lição de hoje é falando dos cuidados que nós precisamos ter nesse serviço cristão, no serviço que nós prestamos no reino de Deus. E eu quero nesse momento destacar aqui o primeiro quadro da lição, que traz a leitura diária que é proposta. Leia a Bíblia diariamente. E confesso para vocês que eu fiquei bastante impressionado com as leituras que são sugeridas aqui. Leituras bíblicas excelentes e que eu oriento aos irmãos que os irmãos estejam lendo, estudando aí, fazendo a leitura desses textos bíblicos, que vai ser muito importante para o crescimento espiritual de vocês. O segundo quadro que nós temos é o texto em destaque, que é Guarde no Coração, e é o texto que nós encontramos lá em Colossenses, capítulo 3, e os versos 23 e 24, que nos diz assim: Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Então esse é o texto em destaque da nossa lição, mas eu quero colocar para vocês aqui algo que eu vi de bem interessante no comentário que o autor desta lição ele levantou para nós, somos professores, e ele falou sobre as 4 leis que regem o serviço cristão. Então o serviço cristão ele precisa se desenvolver debaixo de 4 leis que eu quero destacar para vocês. A primeira lei é que o serviço cristão ele precisa ser feito de coração. E o texto que ele usa para afirmar isso está lá no texto que nós já acabamos de ler, Colossenses capítulo 3, verso 23, que diz assim: Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Então imaginem, o que a Bíblia nos ensina é que tudo aquilo que nós nos propomos fazer, nós precisamos fazer bem feito, fazer com amor, fazer de coração, fazer com dedicação, tudo. Então, seja uma ação, por exemplo, dentro do nosso lar, na nossa família, precisamos fazer isso com muito amor, de coração, mas no nosso trabalho também, nos nossos estudos, tudo que vamos fazer, precisamos fazer de coração, de bom grado, quanto mais as coisas concernentes ao reino de Deus. E por quê? Porque Deus, ele é primaz. Isso significa dizer que Deus ele vem antes de todas as coisas, ele tem a primazia. E a Bíblia nos ensina também que Deus ele deve estar no centro da nossa vida.
Então Deus, ele deve estar no centro das nossas decisões, no centro de tudo aquilo que nós fazemos. Então, se precisamos fazer todas as coisas de coração, quanto mais o serviço cristão, aquele serviço que nós prestamos no reino de Deus. Interessante é nós vemos aí que Jesus ele nos ensina sobre isso, sobre a primazia do reino de Deus, quando ele diz, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Isso está lá no Evangelho de São Mateus. Então aqui, meus irmãos, ele coloca como essa primeira lei. A lei diz prestar o serviço cristão de coração. Mas a segunda lei é que esse serviço cristão ele deve ser feito para o Senhor. Quando nós prestamos esse serviço, é claro, os irmãos, a comunidade é beneficiada, as pessoas do mundo, o mundo inteiro, porque vão ouvir o Evangelho, mas esse serviço nós prestamos ao Senhor. Então é por isso que nós precisamos fazer bem feito. E ele usa também o texto de Colossenses 3:23. Como para o Senhor. É para o Senhor que nós fazemos. Então, a Bíblia nos ensina isso. O apóstolo Paulo, por exemplo, manda que Timóteo ensine as pessoas a respeito de como deve se dar esse serviço. Então, em vários textos do apóstolo Paulo, ele vai orientar que, por exemplo, os senhores, os patrões, eles devam lidar com os seus empregados, com os seus servos, como Cristo ele lida com a igreja. Então, deve-se fazer isso com muito respeito, com muito amor. Então, há essa orientação com relação, por exemplo, aos patrões, aos senhores. Mas com relação aos servos, com relação aos funcionários também, diz, né, a Bíblia ensina que precisa-se se servir a essas pessoas como se estivesse fazendo aquilo também para o Senhor. Então veja, se em várias áreas da nossa vida nós precisamos servir as pessoas como se estivéssemos servindo a Cristo, quanto mais os serviços que nós prestamos dentro daquilo que é o âmbito do reino de Deus, o serviço cristão que nós prestamos na igreja, junto à nossa comunidade e junto a nossos irmãos. Então, o serviço cristão, primeira lei, deve ser feito de coração. Segunda lei, deve ser feito para o Senhor. Terceira lei, precisa ser feito com alegria. O serviço cristão deve ser desenvolvido de forma alegre. E o texto que ele usa está lá no Salmo 100 e o verso 1 e 2, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Olha aí, servir ao Senhor com alegria. Então, como nós vamos ser felizes se nós servirmos ao Senhor com alegria? Então, esse serviço só será serviço facejo, bem feito, bem sucedido, próspero, se nós o fizermos com alegria. Essa é a terceira lei. A quarta lei, que eu achei bem interessante, sobre a qual o serviço cristão ele deve estar, é que esse serviço precisa ser feito conforme as nossas forças. Então, todos os recursos que Deus te deu, a saúde que Deus te deu, a tua capacidade intelectual, toda a força que você tem, então coloca isso para serviço do Senhor. É preciso nós fazermos isso conforme as nossas forças, com todos os nossos recursos que nós temos. E o texto que o comentarista da lição ele destaca está lá em Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, que nos diz assim: tudo o que te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, pois na sepultura para onde vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então tá aí, olha. Tudo o que tiveres a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Ou seja, emprega esforço, faz com dedicação, procura fazer bem feito, procura superabundar naquilo que tu estás fazendo. Então, essas são as 4 leis. Repetindo, o serviço cristão precisa ser feito de coração, para o Senhor, com alegria e com todas as forças que nós dispomos. Então, nós vamos seguir agora com a nossa lição. E nós chegamos aqui aos pontos da nossa lição e eu quero destacar aqui o Pense e Responda. E no quadro Pense e Responda a gente tem uma pergunta que é levantada: qual é a minha motivação para o serviço cristão? Você tem se sentido motivado? Então é preciso você fazer uma reflexão. Você tem se sentido motivado ou você não tem se sentido motivado? Se você não tem se sentido motivado, por que você não está se sentindo motivado? O que é que está fazendo com que você não sinta essa motivação, esse desejo, esse ânimo de servir ao Senhor? Então, você precisa refletir sobre isso. Qual é a sua motivação para servir? E aí,
eu preciso dizer que nós precisamos ter cuidado com as motivações. Por incrível que pareça, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 15, ele chega até a dizer que a motivação de alguns crentes, por incrível que pareça, é a inveja. Já pensou? Servir no reino de Deus, servir aos irmãos, servir a Deus com esse sentimento de inveja, não pode, irmãos. Temos que afastar isso da nossa vida. Então, a motivação para nós servirmos ao Senhor, estarmos aí desenvolvendo esses dons e os talentos no reino de Deus, são duas, que o comentarista da lição destaca aqui. Primeiro, a motivação deve ser glória a Deus. A gente serve ao Senhor para que o nome de Deus seja glorificado sobre a terra. Isso significa que o nome de Deus vai ser louvado pelas pessoas, o nome de Deus vai ser engrandecido pelas pessoas no testemunho que nós damos, no serviço que nós prestamos. O nome de Deus vai ser santificado sobre a terra, não que Deus não seja santo ou que o nome dele precise de santificação, mas a partir do momento que as pessoas também elas vão se tornando pessoas melhores, pessoas que vivem essa santidade no Senhor, então o nome de Deus vai sendo cada vez mais santificado sobre a terra. E assim Jesus orou na oração do Pai Nosso, né? Os irmãos sabem disso, quando Jesus ele diz santificado seja o teu nome. Então é esta ideia de fazer com que o nome de Deus seja glorificado na terra. Então a motivação do serviço cristão precisa ser duas. Primeiro, para que o nome de Deus seja glorificado, mas também para a edificação das demais pessoas, para que os demais irmãos eles sejam edificados na fé. Então cada um vai ali dando a sua participação e todo o corpo de Cristo vai sendo edificado. E aqueles que não são ainda crentes, eles vão sendo alcançados pelo Evangelho. Então eles passam a fazer também parte dessa edificação espiritual que Deus nos propõe em Cristo Jesus. Aí nós chegamos ao segundo tópico da nossa lição, que é entenda a diversidade dos dons. O que é que o texto traz aqui? O texto traz essa ideia justamente que eu já falei, de que nós somos um grande corpo. Existe a ideia da edificação, que nós somos tijolinhos que vão sendo ali acrescentados e Deus vai fazendo e construindo esta obra, tendo Cristo como principal pedra, a pedra angular, aquela que dá toda a sustentação e base para essa edificação. Aí depois vem o fundamento dos apóstolos, como nos ensina lá o texto de Efésios no capítulo 2. Então, a Bíblia traz essa ideia de que somos uma edificação, mas a Bíblia também apresenta uma outra ideia muito bonita, principalmente a respeito dos dons, que é a ideia de que nós somos um corpo. Então, num corpo, nós temos vários membros. Nós temos olhos, nós temos ouvidos, nós temos boca, nós temos nariz, nós temos as mãos, os dedos. E cada órgão, sejam eles os órgãos internos ou os órgãos externos, eles têm uma função. Então, a ideia do dom é esta. A ideia do dom é Deus distribuindo ali o serviço, né, dando capacidade a cada um de forma diferente para que a igreja do Senhor Jesus Cristo ela esteja suprida através dos dons espirituais que Deus dispensa entre os irmãos para que a gente esteja aí um servindo aos outros. Então observem, por exemplo, a boca, quando ela está fazendo a sua função de ingerir os alimentos, ela não está beneficiando somente ela, mas está acontecendo um benefício coletivo para todo o corpo. A mesma coisa as mãos quando estão preparando a comida, ou o nariz quando está respirando. O nariz ele não se encarrega da parte da alimentação sólida, mas ele se encarrega do ar que respiramos, do oxigênio que precisamos. Os olhos também estão prestando serviço ao corpo. Então é a ideia de que há uma diversidade, mas todos nós fazemos parte desse corpo e a ideia é de que somos um corpo em Cristo. Então são necessários muitos dons na igreja, são necessários muitos ministérios para que haja um bom funcionamento. Nós temos, por exemplo, 2 rins. Quando um dos rins não está funcionando bem, então todo o corpo vai mal. Se um órgão ou dom não estiver funcionando bem, não estiver ali acontecendo realmente, não é? Então o corpo pode padecer de alguma coisa. Mas a igreja é corpo de Cristo. Deus não quer que a igreja padeça. Por isso Deus, sim, Ele vai dar dons aos homens, vai dar dons aos irmãos na igreja para que os irmãos estejam servindo e esse corpo ele continue firme. Bom, então como usar esses dons? É o que eu coloco para os irmãos agora e é o que nós vamos ver no ponto 3, 4 e 5 da nossa lição. Como usar esses dons? Primeira coisa que eu quero destacar é que esses dons, eles precisam ser usados com humildade.
é preciso ter humildade ao usar o dom. É o que diz aqui o tópico 3 da lição. Seja humilde ao usar o dom. Então, para se fazer um bom uso desses dons, é preciso se ter humildade. Já pensou? Alguém fazendo uso de um dom do Espírito Santo cheio de vanglória, cheio, né, de si mesmo, como se de si mesmo viesse alguma coisa? Como nós já estudamos na lição 9, os dons vêm do próprio Deus, são dispensados na igreja pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus. Então, eu quero deixar aqui para a reflexão dos irmãos o texto de Filipenses, capítulo 2, verso 3, que nos diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Olha aí o segredo. Nós precisamos entender que nós temos um dom e nós vamos usar esse dom para o benefício de todo o corpo, mas não podemos desprezar os outros órgãos, os outros dons, as outras pessoas que também estão contribuindo para o reino. Então, a participação de todos é importantíssima. E esse texto que eu acabei de ler para os irmãos, ele diz que nós não podemos fazer esta obra nos vangloriando, achando que nós somos alguma coisa. Como usar esses dons? Com humildade, mas também mantendo a santificação. Eu quero deixar o texto aqui de Hebreus, capítulo 12, e o verso 14, que nos diz assim: buscai sempre a santificação, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém jamais poderá ver o Senhor. Então, a santificação é algo que é preciso ser mantido. Como fazer um serviço, prestar um serviço no reino de Deus, um serviço cristão, sem santificação? Imagine, que proveito há nisso? Então Deus, ele abomina aqueles que ficam em cima do muro. A gente vai ver lá no livro de Apocalipse, Deus condenando uma das igrejas da Ásia, justamente porque elas estavam mornas, nem eram frias. Os irmãos ali nem estavam naquela postura de serem frios, né? Precisando ainda serem alcançados por Cristo, mas também não eram fervorosos. Então a Bíblia nos diz que Deus diz assim para aquela igreja: porque vocês são mornos, nem são frios, nem são quentes, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Então, isso é algo que nós precisamos refletir. Então, a santificação, ela precisa acontecer, porque sem ela ninguém jamais verá ao Senhor. Ser santo significa ser separado, de uso exclusivo do Senhor, ser consagrado ao Senhor. Mas o serviço cristão, ele precisa ser feito com humildade, precisa ser feito em santificação, mas também não pode ser feito de forma negligente. Como eu falei para os irmãos, precisamos servir ao Senhor com todas as nossas forças. Então, não negligenciar a obra. A obra precisa ser feita e precisa ser bem feita, da melhor forma possível. Então, da maneira mais bonita, da maneira mais perfeita, da maneira mais agradável, da maneira mais decente. Qualquer que sejam os valores espirituais, precisam estar agregados aí neste serviço. E eu quero deixar aqui o texto para a nossa reflexão de Jeremias, capítulo 48, verso 10, que nos diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. A ideia aqui é de alguém que vai fazendo as coisas de qualquer jeito, né? Então vocês imaginem, por exemplo, um funcionário de uma fábrica que trabalha ali na linha de produção, tendo que fazer tudo certinho, botar as coisas no devido tempo, né? Ajustar aquela peça na medida certa para que no final da linha de produção aquele produto não saia com falha. E aí, de repente, aquele funcionário vai fazendo as coisas de qualquer jeito. Que bagunça que vai chegar no final. Então, Deus jamais vai aceitar isso. E se alguém estiver servindo assim, Deus vai cobrar. Então, por isso que o texto de Jeremias, capítulo 48, verso 10, já lança logo essa maldição aí. Maldito, olha aí, é uma maldição. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Não se pode fazer a obra do Senhor de forma relaxada. Então, tenhamos dedicação. Façamos com amor. Façamos de coração, porque nós não estamos fazendo para qualquer pessoa, nós estamos fazendo para o Senhor. Não que o nosso Deus necessite de alguma coisa, Deus não necessita de nada, Deus não necessita da gente. Recentemente um irmão compartilhou comigo, um dos nossos alunos, compartilhou que Deus ele é autossuficiente. Eu disse: meu irmão, Deus não é autossuficiente, Deus ele é suficiente, porque ser autossuficiente significa que Deus ele tem necessidades e ele mesmo supre as suas próprias necessidades. Mas Deus não tem necessidade de coisa alguma. Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim. Mas Deus quer que nós estejamos a serviço dele, no reino dele, para que outras pessoas também sejam alcançadas. Não é uma necessidade de Deus, mas é uma ordem de Deus, é um desejo de Deus.
e nós precisamos agir nessa direção. Então façamos com amor, façamos com dedicação, façamos de coração, porque nós estamos fazendo para o Senhor. Façamos com alegria, façamos com muito entusiasmo, façamos conforme todas as nossas forças. Se você está respirando, glorifique a Deus com o seu serviço, coloque-se à disposição do Senhor e certamente Ele vai te usar de uma forma tremenda. Esta é a palavra que eu deixo para os irmãos hoje como a lição de número 10. Cuidados no serviço cristão. Sirva ao Senhor, mas faça tudo muito bem, para que o nome do Senhor seja glorificado e você seja merecedor aí de muito mais bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.